Graça e paz, meu querido e minha querida. Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. E hoje, com as redes sociais, a gente pode parafrasear que nas redes sociais também se posta o que o coração está cheio. Muitos, é claro que alguns são mais reservados quanto a isso, mas muitos expõem constantemente na internet o que fazem, onde vão, o que assistem. E é impressionante quando a gente olha para a rede social de muitos cristãos que ali não há nada que edifique ou nada que tenha a ver com o Evangelho e com a Palavra de Deus. Isso porque muitos sequer leem a Bíblia, sequer têm interesse pelas coisas de Deus. Como Deus disse para o profeta Jeremias, esse povo diz que não tem prazer na minha palavra. A minha palavra para eles é algo desprezível, algo que eles não têm prazer. Isso é muito triste, é muito frustrante ver que essa geração de cristãos, que se dizem cristãos, não tem prazer na palavra de Deus. E é por isso que com o passar do tempo a gente vai vendo muitos ficando no meio do caminho. Porque durante um tempo é fácil ir à igreja, é legal ser crente, fazer parte do meio gospel. A igreja acaba se tornando um clube onde as pessoas vão para estar com os amigos, para sair para lanchar depois do culto. Muitos vão para paquerar. Muitos transformaram a igreja num verdadeiro clube. Isso é legal por um tempo. Vão porque gostam de tocar, de cantar. A grande verdade é que a gente tem muitas pessoas na igreja que amam mais a música do que o Evangelho, do que o Senhor Jesus. Vão porque acham legal. Mas há um momento na nossa vida em que as lutas vêm, as dificuldades vêm, os problemas, as aflições. A gente se decepciona dentro da igreja com os homens. A gente passa muitas das vezes, sofre na mão de líderes que são filhos do maligno ou que são inexperientes e acabam nos machucando, nos magoando. E é nessa hora que a gente vê a importância de fazer isso que o Senhor Jesus falou. Na verdade, ultimamente eu tenho me focado muito nisso e o meu grande desejo do coração seria convencer todos vocês a amarem e lerem cada vez mais a palavra de Deus. É isso que eu tenho feito nos últimos anos e toda a minha vida. Lido e relido constantemente a palavra de Deus. Muitas das vezes sequer eu pego em outros livros. E eu queria que todos vocês desenvolvessem esse amor, esse zelo pela palavra de Deus. De entender que a palavra de Deus é o nosso alimento diário. Que outros livros podem esperar. Que possa ser que outros livros você sequer leia, mas a palavra de Deus tem que ser o principal. O Senhor Jesus venceu a tentação do diabo no deserto, citando apenas a palavra de Deus. E esse apenas entre aspas, porque a palavra de Deus é tudo aquilo que precisamos. Conforme Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda ela é divinamente inspirada, útil, proveitosa para corrigir o homem, para ele ser perfeito em toda boa obra. Jesus termina o Sermão da Montanha, o sermão mais conhecido da história da cristandade. Mateus 7, a partir do verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina. É assim que Jesus encerra o Sermão da Montanha, onde ele aborda e ensina tantos princípios maravilhosos. Mas no final ele nos mostra que ouvir e não praticar é totalmente indiferente. Mas como vamos praticar aquilo que não ouvimos? Precisamos ouvir, precisamos ter zelo, prazer na palavra de Deus e nos esforçarmos para colocar em prática. Querido, construir uma casa sobre areia é muito mais fácil, é muito rápido, é muito prático. Todo mundo conhece bem a história dos 3 porquinhos. E você pode construir uma casa sobre areia e desfrutar disso por um período de tempo.
Imagina que um vizinho, um homem, resolva construir a sua casa sobre areia e no mesmo dia ele a termine. E ele então chama os amigos e dá uma festa, e enquanto isso ele olha para o lado e vê uma pessoa edificando a sua casa sobre a rocha. Dá muito mais trabalho, é muito mais trabalhoso, requer mais tempo, mais esforço. E enquanto a pessoa se dedica ali horas, dias, para lançar o fundamento sobre a rocha, ele desfruta da sua casa. Ele desfruta da praticidade, da rapidez que ele fez a sua casa. Chama os amigos, recebe visitas, faz churrascos. Só que isso por um tempo. Porque Jesus não disse que é instantâneo, mas o que Jesus está nos ensinando é que haverá um dia. E todos nós passamos por isso, porque Salomão diz que Deus fez o dia bom, mas ele também permite o dia mau, o dia da adversidade. O provérbio vai dizer que o sorriso faz bem, deixa o rosto mais bonito, mas a tristeza quebranta o coração. Todos nós precisamos e enfrentaremos na nossa vida dias difíceis. Mas Jesus está dizendo que chega um dia, chega um momento, em que vem a chuva, vem o vento, os rios transbordam e vem contra a casa. E aquele que ouviu as palavras do Senhor Jesus e praticou, ele vai enfrentar tudo aquilo que o ímpio também vai enfrentar. Jesus disse que o sol nasce para bons e maus, justos e injustos. Os dias bons e as adversidades vêm para todos. Se você ler a sua Bíblia com atenção, você vai ver que todos os homens de Deus enfrentaram momentos difíceis. Mas a diferença é que Jesus está nos dizendo que aquilo que vem sobre aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, também vem sobre aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Por isso você precisa conhecer a Bíblia para você não se decepcionar, para você não questionar a sua fé, questionar o amor de Deus ou se Ele te abandonou quando vier os dias difíceis. Jesus disse para os discípulos: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Quando Jesus começa a avisar sobre as dificuldades, sobre a perseguição, sobre os falsos profetas, ele diz: veja que eu estou avisando vocês antes dessas coisas acontecerem. A Bíblia diz que passaremos por dias maus, queridos. Mas Jesus disse que há uma diferença muito clara aqui, que aquele que construiu a sua casa sobre a areia, a sua queda foi grande, a sua ruína foi grande. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, permaneceu. Eu tenho 30 anos, nascido e criado dentro da igreja, fiz parte do Ministério de Louvor desde os 10 anos, e quando eu começo a lembrar sobre essas coisas, eu vejo que tantos que caminharam conosco durante um tempo, e é muito triste ver isso, hoje não estão mais ao nosso lado na caminhada cristã. Se desviaram, se afastaram, ficaram pelo meio do caminho. E hoje o Senhor estava me lembrando de vários casos desse, e todos eles têm algo em comum. Negligenciaram a palavra de Deus. Não amavam, não eram alunos constantes da escola bíblica dominical, desprezavam, achavam que não era importante. Muitos eram daqueles que, na hora da palavra, sempre davam um jeito de sair. Ou sempre queriam ficar com as crianças, ou fazer a cantina. Eles sempre tinham uma desculpa, um refúgio para ir na hora da palavra. E o que aconteceu é que conseguiram se manter na igreja por um tempo, mas quando a chuva veio, quando o vento veio, quando o rio deu com ímpeto contra as suas casas, caíram, porque não tinham fundamento. Você pode estar levando o evangelho na brincadeira, você pode estar fazendo da igreja um clube, você pode estar na igreja hoje e está tudo maravilhoso para você, e você não quer saber de ler a Bíblia, de orar, você só quer se divertir e ir na igreja. Mas haverá um momento que as lutas virão. Haverá um momento, como Deus disse para Caim: o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. E por isso que o salmista diz no Salmo 119: a tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho? No verso 9, observando conforme a sua palavra. E o 115, que todo mundo conhece bem: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é tudo para um cristão. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso alimento, ela é o nosso sustento. Porque quando a tentação vier, quando o nosso coração, que é enganoso do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá, diz
profeta Jeremias. Quando nos depararmos com caminhos que para nós parecem bons, mas são caminhos de morte, é a palavra de Deus que vai nos sustentar. O Salmo 119, se eu não me engano, ali no versículo 91, está ali por ali entre o 90 e o 100, o salmista vai dizer algo lindo que eu nunca mais esqueci. Se a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento há muito já teria me destruído. E eu posso falar isso por experiência própria, com convicção de que se não fosse a palavra de Deus, eu já teria me perdido e me arrebentado no meio do caminho. Tive as minhas decepções na igreja, tive minhas decepções comigo mesmo, com as minhas falhas, com os meus erros. Enfrentei as adversidades da vida, mas não estou de pé porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, porque eu sou sábio. Não, pelo contrário, se dependesse de mim eu já teria me destruído. Conforme disse Calvino, eu me identifico muito. Tudo que você vê de bom em mim é Deus. Tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Oh, é isso mesmo. Ou se não fosse a graça de Deus. Mas foi a palavra de Deus que me sustentou, querido. Quando a crise vier no casamento, quando a dificuldade financeira, quando a enfermidade vem, naqueles dias de cão que a gente tem que tudo dá errado. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, absolutamente tudo dá errado. Parece que o universo inteiro está conspirando contra nós e parece que Deus nos abandonou. Nessa hora é a palavra de Deus que vai fazer a diferença. Se estamos firmados na rocha, é o que vai nos manter de pé quando a tempestade vier. Que você guarde isso no seu coração, que o Espírito Santo te abra os olhos, quebrante o teu coração para que você entenda isso. Ame a palavra de Deus, leia, releia, medite neste livro, dia e noite, querido, porque ele vai salvar a tua vida. Tiago diz, recebam com mansidão a palavra plantada em vós, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. O amado irmão Paul Washer, ele tem uma frase que é maravilhosa. Se agarre à palavra de Deus como a sua vida dependesse disso. Porque eu te garanto, ela depende. Nós temos visto, ao longo da história, ao longo da nossa caminhada com Deus, a diferença daqueles que amaram a palavra de Deus e meditaram nela, daqueles que sempre desprezaram a palavra de Deus. E termino com mês passado eu fui pregar na igreja de uma amiga minha, que foi a minha conselheira dos adolescentes. E no final, o Hélio, o marido dela, meu amigo, me levando ao ponto do ônibus, a gente estava conversando sobre isso, e da felicidade de nos reencontrarmos, de estarmos firmes na presença de Deus depois de mais de 20 anos. E relembrando com tristeza daqueles que caminharam conosco e não estão mais. E ela falou, Rafael, o que me sustentou todos esses anos foi a palavra de Deus. Foi o bom ensinamento que eu tive da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos sustentar, querido. Só chegaremos ao céu, só permaneceremos firmes diante de todo o caos do mundo ao nosso redor, se estivermos firmes na palavra de Deus. Se ouvirmos, se meditarmos, se estudarmos, se amarmos esse livro e se praticarmos aquilo que está nele, então nós seguiremos rumo ao céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.